O cobrador de impostos voltou para casa justificado, o outro não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui presentes na comunidade, bem como também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nas últimas semanas, nós fomos tomados, pelo Evangelho de São Lucas, no tocante a um elemento que é intrínseco à nossa fé, é inseparável, faz parte, que é a oração. Pelo menos 3 domingos, o Evangelho aponta para a necessidade da oração, da fé, do diálogo com Deus, e hoje não é diferente. Mas hoje, Lucas se propõe a nos apresentar, em Jesus, um ensinamento que como deve ser a nossa oração. Como eu devo orar? Como eu devo dirigir a Deus? Que ela é fundamental, não se discute. Mas qual é a matéria? Qual é a substância da nossa oração? Jesus nos ensina no Pai Nosso, a oração, a oração de todas as orações. Mas e ele hoje, no Evangelho de São Lucas, ele toma como exemplo 2 homens. Um nós já conhecemos, que era do grupo dos fariseus. Um grupo estimado, se reunia na sinagoga para meditar, estudar a Torá, fazer as suas orações, muito admirado, entre o povo de Israel, que se diziam muito fiéis a Deus. E eu creio que a grande maioria dos fariseus eram fiéis a Deus. Mas alguns, como infelizmente nós também, tinham as suas mazelas. E esse era um deles. O outro era um publicano. Publicano, menos conhecido, eram os chamados cobradores de impostos. Roma elegia entre aquele povo que ela dominava, em determinada região, escolhia alguns e os nomeava cobradores de impostos, a serviço do Império Romano. Então era um grupo que conseguia arrecadar bastante, porque eles recebiam uma parcela, uma comissão daquilo que arrecadavam dos impostos. Então, quanto mais eles exploravam as pessoas, mais eles enriqueciam. Então, em via de regra, era assim, Mas eles eram odiados pelo seu próprio povo, porque, imaginem, um membro do povo trabalhando para a potência que é a dominante, a potência estrangeira, explorando o seu povo e fazendo com que as pessoas passassem por dificuldade, porque os impostos de Roma eram altos, era assim que ela mantinha toda a máquina do império. Então essa pessoa era odiada. Os publicanos, eles não eram bem vistos, porque eles eram vistos como
colaboradores daquela potência que explorava o povo. E aí, o que acontece? Sofriam ofensas, as portas se fechavam, não podiam, por exemplo, ir na sinagoga, né? A sua família toda era marcada, porque, olha, é o filho do cobrador de impostos, é a esposa do cobrador de impostos, é parente do cobrador de impostos. Então, a vida deles não era fácil, não, sabe? Mas era o preço que eles pagaram por servir àquela potência. Este homem sobe no templo, né, para rezar, tal como o fariseu. Mas vejam, as duas orações, na verdade, uma é oração, a outra não. A outra é uma exaltação de si mesmo, é um homem presunçoso, né? Presunçoso assim, aqui não como substantivo, não, sabe? Presunção como substantivo é aquela constatação a partir de uma observação de elementos que lhe levam a tirar uma conclusão, não é? Um exemplo, né, de presunção como substantivo. Fui na casa da Dona Maria, chamei, ninguém me atendeu. Mamãe falou, vai lá e entrega isso à Dona Maria. Dona Maria não me atende. Eu volto e digo, mãe, olha, eu chamei, ela não atendeu, acho que não tem ninguém em casa. Isso é presumir, né? Agora, presunção enquanto sinônimo é avareza, egoísmo, autossuficiência, petulância, arrogância, não é? Ou seja, um homem extremamente, vamos dizer assim, deturpado, não é? No seu sentido, né? Um ser humano. Esse fariseu começa a oração da seguinte forma. Formalmente, o judeu começa assim: eu te louvo, ó Pai. Então, ele, na sua formalidade, ele começa a rezar assim. E os judeus, eles costumam rezar em voz alta, né? Nas assembleias. Mas ele completa a sua oração. Eu não sou como os desonestos, como os adúlteros, como os ladrões. Eu não sou como esse publicano que está aí atrás rezando. Eu pago o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes, então eu estou em dia com as minhas obrigações. Isso é oração. Quem é que está no centro aqui? É Deus? Ou é Ele? Porque aonde é que Deus vai encontrar espaço? Ele é completo, Ele é pleno. Ele não tem necessidade nenhuma de Deus. Ele se exalta, né? Sou perfeito. Aonde é que Deus pode agir numa pessoa que se diz perfeita? Onde é que Deus pode auxiliar? E aí eu fico me perguntando, será? Será que Ele é tudo isso? Não, Ele não é verdadeiro com Deus. Ele apresenta a Deus aquilo que Ele não é. Mas Ele tenta esconder as suas mazelas. Imagine alguém esconder as mazelas de Deus. É possível? Jesus diz assim, olha, o Pai que tudo vê e que tudo ouve, lhe dará recompensa. Mas ele acha que, baseado simplesmente nessas formalidades que ele diz cumprir, e ninguém aqui sabe, possivelmente não, ele acha que está com a salvação garantida, porque ele mesmo conquistou a salvação. Ele se julga cumpridor dos preceitos da lei. Então a matéria dele é uma matéria inválida, a substância da oração dele é inválida. Agora, o outro lá atrás não quis nem se aproximar do altar. Batia no peito e dizia, Senhor, tende misericórdia de mim, tende piedade de mim, tende compaixão de mim, perdoa os meus pecados. Como é que começa o Salmo 51? Tende piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. É isso que ele dizia. É uma fórmula, né? E aí, fico pensando, por que ele começa a oração assim? Porque ele está cansado daquela vida, sabe? Porque ele tem consciência do seu pecado. É porque ele se encontra no chão, caído, sob o peso das suas faltas. E aí, ele tem o desejo de mudar. E ele apresenta o coração a Deus e diz assim, eu sou esse, Senhor, esse homem pecador,
esse homem que não cumpre com os ensinamentos, não segue corretamente a lei de Moisés, mas isso está tendo um custo para mim, Senhor, um sofrimento. Eu não quero mais viver essa vida. Não, eu não quero mais viver. Eu quero me reconstruir, mas eu não vou conseguir, Senhor, me reerguer, me levantar, se o Senhor não me estender a mão. Então tenha piedade de mim, perdoa os meus pecados, dai-me a força, Senhor, para viver uma nova vida, para me converter, para não ser aquilo que eu estou sendo até hoje. Eu quero mudar, mas sem a sua graça eu não consigo. Olha que diferença, né? Olha que diferença, irmãos. Olha que modelo de oração para nós. É mostrar a Deus o que eu sou, mas a vontade de mudar. A nossa oração deveria começar sempre assim: Senhor, tem de piedade de mim, porque não faço o bem que quero e acabo muitas vezes fazendo o mal que não desejo, mas eu tenho um amor por Ti, Senhor. Senhor, tem piedade de mim. É um pecador, é um servo seu, mas que é fraco, que tem dificuldades, mas que Te ama, que acredita no Teu poder. Age, por favor, em intercessão, em favor de fulano. Tem uma irmã minha, uma amiga, um membro da igreja, um colega de trabalho, uma vizinha, alguém que eu conheço, ou alguém que me pediu oração que está enfermo. Por favor, ouve a prece desse vosso servo. Sei que sou indigno, mas o Teu amor é tão grande. Senhor, eu tenho as minhas limitações, mas eu quero me agradecer por todo o bem que Tu fazes na minha família, por mim. Obrigado, Senhor, por me ajudar a sustentar a minha família, junto com a minha esposa, com os meus filhos. Obrigado pela minha vocação, Senhor. Eu não sou digno de vivê-la, mas o Senhor encontrou em mim um coração e me chamou para a sua messe. Muito obrigado, Senhor. Deve ser assim a nossa oração. Começar com esse espírito de humildade, sabe? Porque assim abre-se o espaço para que Deus possa vir ao meu encontro. Agora, se eu for, de fato, aquele que diante de Deus exalta, e aí qual é o problema da oração do fariseu? Ele é o centro. Na oração, nós nunca somos o centro. Deus é o centro. Nós somos aqueles que nos dirigimos a Ele, importantes, amados, mas é Deus o centro. É nós que necessitamos do amor dEle, é nós que necessitamos da graça dEle. Então, eu preciso me esvaziar, diminuir, para que Deus possa crescer, e Ele crescendo, Ele me faz também, não é? me eleva, me ergue, me edifica. Mas não pode ser diferente, sabe? Teve um grande teólogo jesuíta chamado Faustino Fauci. Faustino Fauci, ele foi um jesuíta nascido em Brescia, na Itália. E ele tinha um tio que também era jesuíta, e ele herdou essa vocação desse tio dele. O tio dele foi assassinado na Albânia em 1930. A Albânia era um país comunista naquela época, 1930. Lá existia uma comunidade jesuíta e o tio pregava o evangelho na Albânia, e ele foi assassinado lá, perseguido pelo regime comunista. O Faustino Fauci, ele admirava muito o tio, e o tio sempre o incentivou e inspirou a vocação dele, e ele então entra para a mesma ordem, a Companhia de Jesus. Faustino Fauci era um grande teólogo, especializado em fenomenologia, estudo dos fenômenos espirituais, né? Então, ele tem uma frase, né, no seu pensamento, que ele dizia assim: a oração é a soleira do reino dos céus. Ou melhor, a fé é a soleira do reino dos céus. Pela fé, nós acessamos as realidades mais altas. E aí ele dizia: mas nesta fé não pode faltar dois elementos que compõem ela: a oração e a humildade. E dizia Faustino Fauci, faleceu em 2015, grande amigo do Papa Francisco. Ele era confessor do Carlo Maria Martini, que era o
cardeal arcebispo de Milão, também já falecido, um grande biblista. Martini era um grande biblista. Ele atendia as confissões do arcebispo de Milão, porque ele morava numa comunidade jesuíta de Milão. E aí ele dizia assim: olha, a oração preenche o coração, o espírito, o ser de Deus. Se falta a oração, outra coisa vai preencher. Então, não é bom. A humildade, ela nos leva a buscar a Deus e ser construído por Ele, dizia Faustino, né? E aí ele vai dizer: tanto a oração quanto a humildade são como os umbrais de uma porta. Os umbrais de uma porta. A fé é a soleira. É por ela que nós entramos no reino dos céus. A oração e a humildade são os umbrais da porta. Completam este lugar pelo qual nós acessamos as coisas mais altas, né? E aí, Santa Teresa já dizia, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim: olha, a humildade nos leva à verdade. A humildade nos leva à verdade. Santa Teresa d'Ávila dizia. Por que eu digo isso? Porque é uma oração que me coloca diante de Deus no espírito de humildade, nos revela os conhecimentos de Deus, nos revela a verdade de Deus. Aliás, Jesus já disse, né? Eu vos louvo ao Pai, porque não revelastes esses conhecimentos aos poderosos e aos ricos. Ele revela aos pequenos e humildes. Esses são os verdadeiros sábios, porque sabem orar e têm uma prece carregada de humildade. Aí está o caminho da nossa oração. O livro do Eclesiástico, escrito 200 anos antes da encarnação, do nascimento de Jesus, vai dizer: olha, Deus ouve a prece do oprimido, Deus faz justiça e atende rapidamente aquele que é injustiçado, o perseguido, aquele que está caído, mas que se dirige a Ele com confiança. O Senhor, dizia o livro do Eclesiástico, é um grande livro que exalta o papel da oração. Nunca deixa de compadecer-se daquele que é humilde, que é simples, que faz da sua vida, apresenta as suas fragilidades. São Paulo, e aqui eu quero encerrar, meus amados irmãos, ele estava no ano de 62, ele foi preso pela quarta vez, pela terceira vez, melhor dizendo. E aí essa prisão, essa última, é a derradeira. Ele está em Roma, né, que ele pede para ser julgado pelo tribunal do imperador, né, dos romanos, os que tinham cidadão de Roma, cidadania romana, não podia ser julgado por outro tribunal senão do imperador. E o imperador então constituiu um tribunal para julgar Paulo. E qual foi a acusação? Traição. Traição contra o Império Romano. E aí, no julgamento, Paulo foi condenado. E aí ele escreve a Tiago, a Timóteo, bispo de Éfeso, um discípulo dele, como era também o Tito, né, em Creta, e ele escreve ciente de que a sua missão estava chegando ao fim. Mas ele estava tão satisfeito, tão sereno, tão em paz, não é? Tão em paz. São duas cartas que ele envia para Timóteo e uma carta que ele envia para Tito, chamadas cartas pastorais, sabe? Que são orientações aos pastores daquela igreja, não só os bispos, não, mas os clérigos, né? Os diáconos, os presbíteros, né? Então, a essas pessoas. E aí Paulo vai dizer assim: olha, Timóteo, no meu julgamento, ninguém me defendeu. Não. As pessoas tinham medo, né? De fazer uma defesa de Paulo no juízo, no julgamento, e de serem condenados com ele. Como é que você vai defender alguém que está sendo acusado de traição? Aí, o medo, que é uma limitação nossa, né? O medo, das pessoas serem condenadas com ele. Então você está defendendo ele porque você tem, parte com ele. Não que os romanos não tivessem o direito ao contraditório, né? Ouviam o condenado antes, né? O que estava sendo julgado. Porém, Paulo dizia assim: ninguém me defendeu, mas o Senhor estava comigo, Ele sim foi a minha defesa. Todos me abandonaram, mas o Senhor ficou ali ao meu lado, segurando a minha mão, dizendo-me assim: eu te salvo da morte, né? Eu te salvo da morte.
da morte eterna. Não tenha medo, não. Se tirarem a sua vida, eu trarei para o meu reino, porque você foi um servo fiel. E aí Paulo constrói essa frase tão bonita, chamada Testamento do Apóstolo. Combati o bom combate, terminei minha caminhada e preservei a minha fé. Resta-me agora receber a coroa imperecível que somente o bom juízo, o Senhor, tem para nos oferecer. Isso é uma oração. É uma oração. Uma oração que demonstra a confiança em Deus, como deve ser a nossa oração. A confiança em Deus. O bom combate para Paulo, irmãos, era o pregar o Evangelho. Era argumentar, dialogar, expor a fé em Cristo Jesus àqueles que rejeitavam, aqueles que se opunham a Ele. O bom combate para Paulo foram as perseguições que ele sofreu em favor do Evangelho, porque ele tinha a certeza de que ele estava levando a palavra de Jesus para a salvação, inclusive dos seus algozes. Terminar a caminhada é ter a certeza de que estava chegando ao fim da vida dele, mas ele não deixou nada para trás, nada. Tudo que humildemente o Senhor pediu a ele, depois da conversão, ele o entregou, não obstante as fraquezas, as dificuldades do apóstolo. Preservou a fé, é porque ele sofreu muitas tentações, mas nunca traiu a confiança no Senhor. Nunca deixou de acreditar na presença de Cristo na vida dele. E aí ele tinha certeza, depois de uma caminhada como essa, Senhor, só me resta agora repousar na tua morada. Que oração belíssima, né, irmãos? Que exemplo para nós. Que seja assim a sua, a minha, a nossa oração. Simples, humilde, porque os humildes agradam a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.